Olá, pessoal. Eu sou Sérgio Azevedo, aqui do Nada de Pânico. Essa semana nós vamos conversar com a Luciane Cury, que além de grande amiga, é uma profissional que eu muito admiro. Para vocês terem uma ideia, a Lu se reinventou 3 vezes. Primeiro, quando teve que largar a educação física que ela amava. Depois, quando ela largou a área financeira aos quase 40 anos e voltou para a educação física. E, finalmente, durante a pandemia, quando teve que descobrir novas formas de vender seus serviços. Mas a Lu é impressionante, está sempre com novos projetos e novas ideias. Mesmo agora que ela está chegando aos 60, ela já tem uma agenda cheia de novidades para 2024. Assista agora nossa conversa e prepare-se para ficar contaminado com o alto astral da Luciane. E aí, moçada e amigos do podcast Nada de Pânico, sejam bem-vindos a mais um episódio da temporada Nunca é Tarde, onde conversamos com vários profissionais sêniores que de alguma forma se reinventaram, seja mudando de profissão, descobrindo novos negócios, novas técnicas, indo atrás dos seus sonhos através de um hobby, não sei, oportunidades, enfim, casos interessantes. Inclusive já estamos com vários casos já publicados que vocês podem ouvir. E vocês estão vendo a gente aqui no YouTube ou no podcast, no Spotify. Pô, vai lá, clica a gente, siga, né, o nosso canal para que você possa sempre estar recebendo, né, o conteúdo. E se você gostou do que você está ouvindo, você pode compartilhar também com seus amigos, parentes, vizinhos, enfim, as pessoas que possam se beneficiar da informação que a gente está trazendo, tá bom? Eu sou Ricardo Manda, eu sou o host Nada de Pânico, e hoje temos a companhia aqui do Rui Cunha e do Sérgio Azevedo, o Rui de Valinho, o Sérgio do Rio de Janeiro, e temos uma convidada carioca também, ou melhor, do Rio de Janeiro, a Luciane Cury. A Luciane, ela é uma profissional de educação física há mais de 35 anos. Deixa eu ver o que mais. É técnica de triatlon, personal trainer, especialista em saúde fundamental. Nossa senhora, quanta coisa! Funcional. Eu acho que eu falei funcional. E funcional é fundamental. Isso que é importante. Você falou certo. Então, Luciane, já que você tem essa carreira de tantos anos aí como personal, muito mais do que uma personal trainer, você deve ter um monte de experiência, né, nessa história toda. Vamos começar, fica à vontade aí de se apresentar, de começar esse bate-papo. Então tá, bom, já fui falar do meu nome é Luciane Cury, eu sou, além de profissional de educação física, eu sou apaixonada pela minha profissão. Né? A educação física foi uma carreira que eu sempre quis seguir desde pequena. Eu queria ser a tia da ginástica. Eu corria atrás da professora de educação física da escola para querer a bola, para querer treinar. Era uma aula que eu não faltava. E eu nunca tive dúvidas de seguir a minha profissão. Apesar de ter uma época na minha vida que eu até saí da minha profissão, montei loja, montei até uma corretora de seguros. Mas o que acontece? O professor em si, eu não estou falando da questão de valorização, sabe? Mas quando eu resolvi fazer educação física, eu lembro que muitas pessoas foram, mas você vai fazer educação física? Por que você não faz? Na época, né, eram poucas profissões, engenharia, direito... Né? Medicina. Mas por que você não faz medicina? Por que você não faz... Era advocacia na época, não era nem direito, né? Você não faz advocacia e tal... Mas porque assim, a licenciatura, né, não era uma coisa assim muito valorizada, sabe? Então as pessoas achavam que eu não ia ter sucesso na vida, que eu não iria ter assim dinheiro, condições, sabe? E olha, e tem um momento na vida da gente, de tanto que a gente escuta, assim, de escutar certas coisas, a gente traz isso como uma verdade. Então, quando eu comecei a dar aula de ginástica, na verdade, assim, meu primeiro trabalho como profissional de educação física, eu tinha uns 15 anos, até porque, vou explicar, a profissão só foi regulamentada em 91. Então, eu com 15 anos, eu andava atrás do professor de natação das minhas irmãs e falava assim, pô, deixa eu dar aula com você. Ele dava aula de natação para bebês. Eu acho que de tanto eu perturbar, ele, vamos comigo. E eu ia lá para Botafogo com um clube lá e ajudava ele a dar aula, né? Aí depois, claro, entrei na faculdade, aquela coisa toda, e aquilo que eu te falei, eu nunca tive dúvidas, sabe? E quando eu tinha lá uns 23 anos, eu comecei a atuar na área de ginástica, na área de educação física. Eu nunca quis escola, apesar de amar crianças, amar
sabe? Mas eu nunca quis, assim, trabalhar em escola. Eu sempre gostei da ginástica, né? E quando eu comecei na academia, eu tinha 23 anos, só para falar, mês que vem eu estou fazendo 59 anos, então é muito tempo dentro, né, da profissão. Então, com 23 anos eu dava aula em academia, foi quando uma aluna chegou para mim e falou assim, Lu, meu marido vai operar, e ela era daquelas alunas que chegavam e ficavam na frente, assim, da sala de ginástica, sabe, aquelas alunas ali de primeira, ela não faltava, era bem assim, assídua, né, uma boa aluna. E ela falou para mim, o meu marido vai operar, você daria aula para mim em casa? Aí eu, dar aula para você em casa? Por favor, porque eu não queria deixar de fazer aula. Eu nem sabia que ali aconteceria o meu primeiro aluno de personal, né? Então, o que eu fiz? Eu falei com ela, ela comprou uns pezinhos, umas caneleiras, na época usava bastante, aquela coisa toda, e eu ia 2 vezes por semana na casa dela, dar aula, e ela me pagava. Então, aí talvez você tenha sido uma das precursoras de personal, hein? Não digo porque a gente não tem números, né? Mas não era uma coisa, não era personal trainer, era professora particular, né? Então, eu ia 2 vezes na semana na casa dela. Aí, depois, uma aluna, eu lembro que a filha dela entrou de férias, ela não podia ir para a academia, aí ela já me chamou. Aí eu falei, caramba, eu estou resolvendo aí o problema de muita gente, eu vou começar a falar que eu dou aula particular, né? Aí, o que aconteceu? Muitas alunas minhas ali, em certas situações, aluna, não vou poder essa semana. Você vai lá em casa? Vou. E meu filho tinha 3 anos na época, ele era bem pequeno, ficava ali com a minha mãe, né? E eu tinha muito apoio da minha mãe para ficar com meu filho, né? Só que, quando o meu filho... Aí eu fiquei, assim, dando aula na academia e dando aula de ginástica. Aula particular de ginástica, né? Então, ali eu já tinha, assim, um horário muito movimentado. E sempre olhando ali meu filho, levando ele na escola. Então, eu fazia muito isso enquanto ele estava na área escolar. E ainda estudava, ainda fazia faculdade, né? E quando a minha mãe faleceu, eu fiquei um pouco sem esse apoio de horários. Aí eu tive que optar. Ou eu continuo com essa loucura na parte da educação física, ou eu preciso de arrumar um emprego que comece às 8 e termine às 5, porque aí eu colocaria ele na escola. Não teria que ficar dependendo de ninguém. Foi a primeira vez que eu saí da educação física e fui trabalhar no banco. Tá. Porque por pura necessidade, sabe? Então, eu fui trabalhar no banco, na época era Banco Nacional, né? Trabalhar no Banco Nacional. Na parte lá financeira, mas eu não era de financeira, era tipo uma secretária lá e tal. E fiquei lá 9 meses no banco. E eu realmente eu não aguentei ficar lá. Aí eu saí do banco, comecei a fazer algumas coisas em casa, tipo... assim, eu fazia pátina, fazia essas coisas todas, sabe? Por quê? Olha isso. As pessoas falavam que educação física não dava dinheiro. E aquilo que eu falei, a gente acaba trazendo essas coisas como verdade, sabe? E aí, o que acontece? Como a educação física, ela não era regulamentada, e eu já tinha... Eu trabalhei em clube com carteira assinada, sabe? Essas coisas de carteira assinada, uma CLT e tal. E acabou que, como eu não precisava da faculdade para isso, porque, como eu falei, não era uma profissão regulamentada, eu tranquei a faculdade. Eu não precisava, eu já trabalhava pra caramba, eu já tinha lá o clube, isso, aquilo. Aí depois aconteceu a situação da minha mãe, que eu parei. Então, quer dizer, eu fiquei um tempo muito, muito extenso sem voltar à faculdade. Quando veio a regulamentação lá da profissão, lá em 91, que foi justamente quando a minha mãe faleceu, eu não podia atuar porque eu não tinha faculdade. Aí passou um tempo, 1 ano ou 2, eu entrei em contato com o conselho e falei assim, porque eu já trabalhava, já tinha carteira assinada, aquela coisa toda, e eles me deram um conselho, né, que é o CREF, provisório. Por quê? Porque antes da regulamentação, eu já trabalhava e a educação física já era o meu sustento. Então, eles me deram uma carteirinha provisória e eu poderia trabalhar dentro da ginástica, porque eu comprovei que eu dava aula de ginástica livre. E nesse momento eles exigiram que você tirasse o curso de faculdade? Não, eles me deram
a carteira do conselho, como tem o CRM, né, o CREF, provisório até eu completar a faculdade. Mas esse provisório, ele não tinha data, sabe? Ele não tinha data. Mas uma coisa, eu só poderia atuar na ginástica. Eu não poderia dar aula de vôlei, de natação, sabe? Eu só poderia dar aula de ginástica, porque foi na ginástica que eu comprovei que eu trabalhava. E aí eu fiquei com aquela carteira e fui trabalhar no banco, aí depois fui trabalhar em loja, aí fui trabalhar, aí montei uma corretora de seguros, fiquei 5, 6 anos e com aquela coisa dentro do meu coração, aquele chamado, né? Que eu precisava voltar para a educação física. Na verdade, dentro do meu coração, eu nunca abandonei a minha profissão, né? Mas eu escutei pessoas que não eram pessoas de arquibancada, que não estavam ali torcendo por mim. Achavam que eu só teria resultado se eu fosse outra coisa menos professora de ginástica. Né? Menos fazer aquilo que você gostava, de verdade, né? Pois é. E aí foi quando eu fechei lá a corretora de seguros, teve um problema lá, situação coisa de sócio, que aí eu na época, eu morava num bairro mais próximo do centro da cidade. Quando eu vim morar aqui, eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou montar um negócio. Aí eu falei, bom, vou montar um estúdio na época estava assim, uma onda de treinamento funcional, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas tudo era treinamento funcional. Eu falei, bom, explica o que é funcional. Então, montar um estúdio de treinamento funcional não é como uma academia. O treinamento funcional, ele funciona para alguma coisa. Por exemplo, o Sérgio joga squash. Estou dando exemplo. Ele joga squash. Então, ele quer melhorar a técnica dele do squash. Então, ele vai lá no estúdio funcional e a gente trabalha para que ele tenha a melhor qualidade de movimento, tenha mais condicionamento. Então, eu queria esse foco, porque eu sempre quis ser treinadora, né? Então, eu já estava fazendo assim, como eu queria me socializar aqui no bairro, eu entrei para uma assessoria esportiva, como aluna mesmo, para poder fazer amigos e treinar corrida, que era uma coisa que eu tinha começado a fazer. E nessa assessoria, uma vez eu comentando com um rapaz que era sócio, eu falei com ele que eu iria abrir um estúdio de treinamento funcional, né? E ele virou para mim e falou assim, poxa, eu preciso abrir o capital aqui da empresa e eu vou precisar de um sócio. Você quer ser minha sócia? Aí eu pensei, pô, vou fazer isso. E entrei de sócia para assessoria esportiva e foi uma coisa maravilhosa na minha vida, sabe? Eu fiquei lá 5 ou 6 anos, não me lembro mais, e foi, assim, de muito total aprendizado. Foi lá que eu conheci o Sérgio foi meu aluno lá na assessoria. E dentro dessa assessoria, nós trabalhávamos com triatlon. Aí, olha isso, trabalhávamos com triatlon e eu só tinha autorização para ginástica. Então, eu só poderia dar treinos de corrida ali. Não poderia trabalhar com natação e nem com ciclismo. Foi aí que eu entrei em contato com a faculdade. Como faltava 1 ano, na verdade, na época, né, para eu poder tirar o meu CREF, eu entrei de novo na faculdade, eu já tinha uns 42 anos, e eu resolvi voltar à faculdade para terminar a faculdade e ter o meu CREF. Entendi. Para poder trabalhar também com isso. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual que é a diferença, né? Aqui é uma pergunta de leigo. Entre assessoria esportiva, personal trainer, professor de academia, ou mesmo que você falou, saúde funcional. Qual que é a diferença entre elas? Se é que existe. Então, mas você quer saber em relação ao que eles trabalham, porque todos eles trabalham proporcionando saúde para... Sim, o foco é esse. Agora, quais são as diferenças? Então, a assessoria esportiva, ela, como o nome diz, ela faz ela assessora... O que acontece? Existem alunos que eles querem... A maioria deles que entram para a assessoria esportiva são de performance, não qualidade de vida. Então, eles querem competir, eles querem um treinamento mais, assim, efetivo, né? Então, a assessoria esportiva, ela trabalha mais ali mesmo, em competições. Tanto é que eu trabalhava de segunda a segunda, ali, porque final de semana tinha as competições. O personal trainer, ele já é aquele professor ali que trabalha só com você. Ele tem aquele aluno, tem aquele horário do aluno e tá ali para dar o resultado para o aluno, para incentivar o aluno, enfim.
A academia já é um lugar mais politizado, tem muitas pessoas lá, fazem ginástica, fazem várias modalidades. Enfim, é isso que te atendeu o que eu falei? Funcional, ou não? Não, sim, deu para ter uma ideia. Melhor. O treinamento funcional? Explica melhor. Aproveitando que o Sérgio falou, o que é saúde funcional? Saúde funcional ou treinamento funcional? São duas coisas. Eu estava pensando na saúde funcional, mas o Sérgio perguntou de treinamento, né? A saúde funcional, ela entrou na minha vida durante a pandemia, tá? Eu resolvi fazer uma especialização e essa saúde funcional, eu não gosto muito de palavrinhas, mas é como se fosse o divisor de águas na minha vida e na minha profissão. Saúde funcional é tudo que acontece na sua vida, desde que você acorda até a hora que você vai dormir, tudo influencia na sua saúde, concorda? Se você não dorme direito, você não vai ter energia, você não vai ter disposição, você não vai render no teu trabalho. Muitas das pessoas que não rendem no trabalho ficam ansiosas por conta de más resultados. Então, a saúde funcional, ela é um método. Tá? Ela é um método, vem dentro do método. E nesse método, nós temos um questionário que nós fazemos, na verdade, eu falo assim, que é um raio-x ali meio da sua vida, como se fosse um exame de sangue. E ali, nessa avaliação, que ela é feita totalmente online, nós vamos ver, além de biomarcadores, como seu índice de massa corpórea, sua movimentação diária, sua força, nós vamos ver como está a sua ansiedade, como está se você está estressado ou não, se você dorme bem ou não, se você tem gratidão ou não. Por quê? Esse questionário, ele utiliza questionários validados, como o SF36, que é a Organização Mundial da Saúde, ela utiliza também. Questionário de Garra, que é um questionário usado até no Exército lá nos Estados Unidos. Então, são vários questionários que fazem com que você responda como é que fala? Responda ali essa avaliação e ela te dá por métricas, como exame de sangue. Você já fez exame de sangue, né? Tá ali o teu colesterol, até tanto tá bom, até tanto não tá bom. E esse questionário, eu consigo ver se o meu aluno está dormindo, não está dormindo bem, se ele está se relacionando com as pessoas, que a saúde social é uma coisa muito importante, né, para você, né, se você está se relacionando, principalmente na época da pandemia, eu via pessoas com saúde social zero, né? E a partir disso, com ações diárias, nós possamos organizar o estilo de vida desse aluno. Isso é um método chamado método SAFE. É um método que eu trabalho e que é um método que, na verdade, baseia todo o meu trabalho, seja de personal, sabe? Até a minha vida ela é baseada na saúde funcional. Então, com base nas informações que você tem do seu aluno, né? Sim. Todo esse questionário e tal, ele vai te gerar um monte de métrica e aí você sabe que tipo de ações que você tem que focar mais para melhorar aquela métrica do aluno. Isso aí. Você faz um acompanhamento, né, Lu? Você faz um acompanhamento na pessoa. Então, Amanda, pelo que eu entendo disso, não é apenas focado no exercício físico. Ela acompanha a saúde da pessoa, né, e vai indicando, né, eu acho que é isso, né, Lu? Vai indicando. Na verdade, a gente vai organizando, né, a vida dela, isso. Organizando a vida, para que com pequenas ações diárias você comece a melhorar esses marcadores que apresentam ali esse questionário, né? Inclusive, se eu não me engano, pelo que eu já estudei, é o único que eu consigo ver a idade, tanto a idade cronológica, vocês sabem, né? Eu sei que eu vou fazer 59 anos, mas a idade biológica, porque o que eu mais vejo são pessoas de 30 a 40 anos com idade biológica de 65, 70, de pessoas não treinadas, sabe? Pelos hábitos da vida da pessoa, né? Isso. Que depende muito, isso vai muito da movimentação diária, né?
muito da movimentação diária. Enfim, então a saúde funcional, ela entrou na minha vida, assim, para me dar meu Deus, por que eu não achei isso antes? E isso você começou que foi durante a pandemia, foi isso? Foi em 2020 que eu conheci a saúde funcional, que eu fiz a especialização, e cada ano eu vou e faço a especialização novamente. Já vai para 4 anos, né? Ô Lu, deixa eu perguntar uma coisa sobre... Vocês estão falando de pandemia, né? Para quem dava, né, personal trainer ou academia, tudo isso foi um horror, porque quem vivia disso, né, teve muito problema. E isso foi o que aconteceu com você também? Eu acredito que tenha sido muito complicado, mas assim, eu nunca gostei de trabalhar em academia. Aliás, eu nunca gostei muito de ter patrão, sabe? Então, na época da pandemia, eu não estava trabalhando em academias. Agora, eu tinha alunos, olha isso, que faziam aula na academia do prédio. Eu tinha alunos que faziam treinos por planilha de corrida, que corriam na rua, que não podiam correr mais. Né? Uhum. Eu tinha um grupo de corrida que eu dava aula para eles na praça, que eu não podia dar mais aula. Então, o que eu fiz? Eu falei, meu Deus, não vou poder trabalhar, né? Porque como é que eu vou atender os meus alunos? Só que, quando eu trabalhava lá no triatlon, o triatlon, vocês sabem, para quem não sabe, são 3 disciplinas, natação, corrida e ciclismo, né? E a pessoa treina a natação, treina a corrida e treina o ciclismo. E dando aula, mesmo que presencialmente, às vezes você não consegue dar aula das 3 modalidades. Então, muitos faziam natação por planilhas, corrida por planilhas, ciclismo por planilhas, treinando em rolos dentro de casa. Isso já é uma coisa normal dentro do triatlon. Quem não podia treinar no mar, na época treinava na piscina, aquela coisa toda. Então, eu já tinha uma certa experiência em treinos online. Eu já sabia que aquilo ali funcionava e funciona muito bem. Então, quando nós entramos na pandemia e ninguém sabia quando é que ia acabar... Quando ia sair dela, né? Quando ia sair, o que eu fiz? Gente, porque assim... Uma coisa, vou ser assim, muito verdadeira, sabe? E o Sérgio sabe como eu sou. Ele fica brincando comigo. Ele fala, só gosta de ganhar dinheiro. Não é isso, não. Porque quando você pega a sua profissão, aquilo que você ama, e você faz por amor, você não vai ganhar dinheiro mesmo. Aí você vai dar aula de graça, vai atender de graça, fazer tudo de graça. Tá? Por amor. Mas com amor é diferente. Porque com amor, você vai fazer de tudo para que aquela pessoa tenha resultado. E foi o que eu pensei. Eu peguei, anotei um por um dos meus alunos e falei, como é que eu vou poder ajudar essa pessoa agora na pandemia que ela não vai poder treinar? E eu falei com um por um. Olha, eu posso fazer o teu treino online, posso fazer tua planilha, posso fazer isso e posso te dar treino online. Na época a gente tinha um WhatsApp ali. E eu já fazia treinos online pelo Skype. Há anos. Eu passava, às vezes, planilha, algum exercício para o aluno fazer, principalmente funcional. Lu, não estou conseguindo fazer. Aí vamos fazer o seguinte, abre teu Skype aí, deixa eu ver como é que você está fazendo. Que a maioria dos meus alunos moravam no bairro distante, a 35 quilômetros da minha casa. Então, não tinha como eu ir e voltar, né? Então, eu já fazia ali no Skype. Então, o que eu fiz? Eu peguei a galera que treinava na praça comigo, coloquei todos em uma aula, 3 vezes na semana, 8 horas da noite. Todos juntos? Criança, eles faziam aula. E vou te falar, muitos falavam assim, Lu, é a melhor hora do meu dia. Ninguém saía de casa e ficavam esperando ali a aula de ginástica. Eu tenho fotos assim, na época a gente fazia pelo Zoom. Gente, eu tenho fotos da tela do Zoom lotada. Eu dava aula para 30, 40 pessoas, que eles falavam assim... a minha vizinha quer fazer. Pode fazer? Pode. Sabe? Então, aí os meus alunos de corrida, como é que eu fazia? Eu cheguei para eles e falei assim, olha só, agora nós vamos fazer aula eu e você. Você agora vai ser meu aluno de personal. E eles foram para o personal e eu dava aula de ginástica para eles. Que, na verdade,
na pandemia, todo mundo voltou para a mãe da educação física, que é a ginástica. Não tem musculação, não tinha vôlei, não tinha natação, não tinha nada. Todo mundo voltou para a mãe da educação física, que foi a ginástica. Então, eu comecei a resolver o problema dos meus alunos. Alguns muito a contragostos. Vou falar não, tá? Alguns muito a contragosto. Mas era isso ou era isso? Não tinha outra solução. Era a única opção. Então, eu acho que o que aconteceu comigo foi isso. Foi eu focar em resolver o problema dos meus alunos para que todos pudessem continuar treinando. E olha, todos treinaram e veio muito... Nossa, vieram muitos. E com isso o número de alunos cresceram, né? Isso não foi isso? Muita gente. Não sei, não, você que está online, me diz como que é. A pandemia passou para mim e eu nem vi. E você ganhou mais dinheiro, do que sem a pandemia, não foi verdade? Você ganhou mais dinheiro ainda do que você se renovou. Olha, né? Assim, financeiramente. Se eu parar para fazer conta também, na pandemia a gente não tinha também assim muito gasto, né? Não tinha gasto na rua, não tinha gasto em gasolina, o carro ficou na garagem, não precisava de tanto. Sim. Mas claro que o meu número de alunos aumentou e com isso a minha renda também aumentou. Tá? Mas eu também trabalhei muito mais. Porque tinha pessoas que não podiam me pagar um personal. E eu não podia virar as costas. Aí eu falei, então senta aqui, vamos ver o que a gente pode fazer. Aí depois eles se tornaram alunos de personal. Foi muito lindo. Não gosto de falar legal. Isso. Foi horrível, sabe? Mas foi um momento, nossa... E tem mais, e a saúde funcional, com um questionário, com tudo, com um check-up, que eu falo que é um check-up também... foi uma coisa assim que ajudou muitas pessoas durante a pandemia, principalmente em questões de depressão, ansiedade e estresse. Legal, esse era um ponto que eu ia perguntar, mas você já falou, né, de como isso ajuda. Agora, você falou, né, da pandemia, então foi o trigger para você começar a estar mais online, utilizar mais as ferramentas. Você já utilizava, mas começou a utilizar mais. E como é que foi o lance de você transformar de repente, o mundo online como uma forma adicional de rendimento, como um business, né? Como é que foi isso? Como é que é essa passagem? Eu comecei a trabalhar também com grupos de emagrecimento, porque o que acontece? Como eu funciono, como a minha cabeça funciona? Aparece uma demanda na minha cabeça, aparece uma necessidade. E eu preciso criar alguma coisa para resolver aquilo ali. E eu sou muito... o pessoal fala muito isso nas redes sociais, né? Que isso é a persona. O que é a persona? É aquela pessoa, né? Vocês devem trabalhar com isso para montar um podcast. Vocês têm a persona. Qual é a persona? A pessoa com mais idade, que quer fazer transição de carreira, aquela coisa toda, né? É o cliente ideal. Então, a minha persona sou eu, a mulher... acima de 45, 50 anos, as minhas necessidades, e tudo isso eu transformo em produto, porque eu gostaria muito de ter um produto assim para me atender. Tanto é que hoje o meu público é praticamente 80% de mulheres acima de 50 anos. Que não gostam de ir na academia, né? Que não gostam de academia. Então, o meu público é mulheres acima de 50 anos, que estão acima do peso, que já estão passando pela menopausa, que não gostam de academia, que não se sentem confortáveis em ambientes de ginástica, sabe? Não tem tempo para treinar, mas sabe que precisam. Por saúde ou por não estar mais se olhando no espelho. Essa é a verdade. E o que você criou para esse grupo? Então, eu comecei lá em 2020, 21, 22, com grupos de emagrecimento. Então, eu fiz uma estrutura de 2 meses de curso, como se fosse um curso, e fiz isso de uma forma online para atender as meninas, porque não tinha como fazer presencial. Então, eu peguei o que vocês estão fazendo aqui, atendia elas uma vez por semana. Aí eu fazia ali, passava exercícios para elas, passava muito trabalho mental também, exercícios mentais de foco, e eu comecei a fazer esses programas.
Aí, tendo resultado, uma foi falando com a outra, uma foi falando com a outra, e eu comecei a fazer aquilo ali de uma forma online. Entendeu? Mas e aí eu fiquei no online. Ô Lu, para emagrecer nessa idade, o que tem que fazer? Aeróbico, corrida, exercício abdominal, perder barriga, como é que é? Depende, homem ou mulher? Mulher. Mulher. Nossa, não sabia que tinha diferença. Fala mulher, depois fala para homem também. Então, o que acontece? O emagrecimento, ele vai muito além do que você come. Tá? Na verdade, não é o que você come, é o que você pensa. Vou falar por quê. O que você pensa. Vamos supor, tudo é motivo para você comer. Se você for mandado embora, você vai chegar em casa, ai, estou cansado, estou estressado, fui mandado embora, eu vou abrir uma cerveja que eu preciso relaxar. Se você vai casar, ai, vou comemorar porque eu vou casar. Então, tudo é o que você pensa. Se você está chateado, porque isso aí é assunto, olha, até para outro podcast, que eu ficaria muito feliz em falar sobre. Mas todas essas questões das emoções, elas vêm em relação à nossa infância. Que quando nós... mamãe, eu não quero comer, não estou com fome, não quero a comida. Ah, mas a sobremesa você só vai ganhar se você comer tudinho. É o nosso sistema de recompensas. Então, a gente traz isso para a gente. Até hoje, a gente trabalha para receber uma recompensa. E é a mesma coisa. Então, sexta-feira, você trabalhou para caramba, você chega em casa e fala, eu mereço. E cai na esbórnia. Aí, o que acontece? Sextou, sabadou, domingou e engordou. Extrapolou, né? Extrapolou total. É verdade, extrapolou. Então, é tudo fruto de uma engrenagem. E essa engrenagem é que rege a nossa vida. Porque, primeiro, é o pensamento. Tudo que nós pensamos, nós sentimos. Tá? Tudo que nós sentimos, a maneira que nós sentimos, nós nos comportamos. E isso, repetidamente, cria-se um hábito. Uhum. Então, para você emagrecer, você precisa ver como estão os seus pensamentos. Porque você não come porque você está com fome. Você come porque você pensa. O seu pensamento, ele não está alinhado. Então, basicamente, emagrecer, deixar de comer menos, comer certo, ou tem uma ginástica? O que é? Olha, eu entendo que a mente vai levar você a comer. É claro que hoje em dia nós temos uma dieta muito inflamatória. Nós abrimos mais pacote do que descascamos os alimentos. Uhum. Concorda comigo? Sem dúvida, sem dúvida. Então, é mais fácil você tomar um suco de laranja do que descascar a laranja. Né? Agora, quando você faz o suco de laranja, você tira tudo de bom que a laranja tem, que são as fibras. Uhum. E você ingere mais a frutose. Suco de laranja saudável? Não. Não é. Principalmente os de caixinha, que a metade é açúcar. Tá? Lu, você toma suco de laranja? Quase nunca. Às vezes eu tomo um de limão sem açúcar. Aí o que acontece? A pessoa vai tomar o suco, bota açúcar. Não está acostumado com gosto amargo, não está acostumado com gosto azedo, né? E aí, o que acontece? A ingestão de açúcar, hoje em dia, ela é muito maior. Mas pelo sistema de recompensa, que o nosso cérebro, ele adora o açúcar, né? Então, Lu, quer dizer, basicamente, para você tentar emagrecer, primeiro é cuidar do seu pensamento. Das suas emoções. Exatamente, que leva às emoções. Agora, além disso, né, além dessa parte interna, que você tem o controle, ou deveria ter o controle, em termos de atividades físicas, que foi o que o Rui mais ou menos perguntou, tem alguma coisa específica para homem e para mulher que ajudaria essa pessoa a eventualmente emagrecer, desde que ela controle suas emoções? Claro que tudo é treino. Inclusive, cuidar das emoções também é treino, tá? Uhum. Você vê, uma coisa que aconteceu comigo ontem. Ontem eu dei aula de 6 da manhã, cheguei à noite, 7h30 da noite, morrendo de fome. Se não tem uma comidinha ali boa, preparada, uma saladinha com uma proteína, você faz o quê?
Come o que tiver, né? iFood. Come o que tiver. Adeus amor, né? Come o pão, come o queijo, come o que tiver. Abre o salgadinho, alguma coisa. Que não deveria ter em casa, mas tem, né? Bom, mas enfim, você vai para o mais rápido, porque você está com fome. Eu confesso que eu abri a geladeira, vi lá um pão árabe, vi o queijo, eu falei, gente, quer saber? Eu vou fazer um sanduíche. Eu falei, não. Eu não posso ser eu não posso agir diferente do que eu falo, tá? O que eu fiz? Fui fazer comida. Eu tinha um brócolis pronto, botei na panela ali muito rapidinho, peguei um frango, botei para descongelar, depois taquei na airfryer. Enquanto isso, eu ralei uma cenoura, enquanto isso, eu ralei uma abobrinha, botei um alfacezinho que já estava cortado e fiz o meu almoço tipo uma meia hora depois. Quantas pessoas fazem isso? Cansada pra caramba. Difícil. Uma minoria. Chega em casa, ainda tem filhos, sabe? É muito difícil isso. Mas você precisa saber e perceber que você precisa de um bom combustível. E eu duvido que se eu chegar para vocês, um de vocês três, e falar assim, olha só, ali no posto de gasolina, o cara tá botando gasolina R$2. Vamos lá encher o tanque? Duvido. Que você sabe que a gasolina não é boa. E você não vai querer destruir o teu carro que te custou dinheiro. Então, por que você come porcaria? Por que você não coloca uma gasolina boa para dentro? Porque esse corpinho aqui, você ganhou. Veio para você. Você não pagou para ter esse corpo, essa sua saúde. Você deve agradecer, ser grato pela saúde aí que você tem, né? E come porcaria, coloca gasolina adulterada no teu próprio corpo, né? Então, é muito da consciência também. E da movimentação diária. Porque nós somos seres caçadores e coletores. Nós somos um DNA antigo. O teu DNA, quando você nasceu, não sei que ano você nasceu. Vamos supor, eu nasci em 65. Quando eu nasci, o meu corpo não sabia que eu estava em 65. Ele sabe que eu nasci para perpetuar a espécie. E nós nascemos para perpetuar a espécie. Nós não nascemos. Eu não nasci para ser profissional de educação física, o Sérgio não nasceu para ser o profissional que ele é de TI, não. Nós nascemos para perpetuar a espécie, querendo ou não. Essa é a nossa função. E nós nascemos caçadores e coletores. Quando o nosso DNA foi formado lá, milhões de anos atrás, não tinha geladeira, né, gente? Você não ficava sentado no sofá esperando a comida chegar. Você tinha que ir todos os dias caçar. E isso corre nas nossas veias. O nosso corpo, ele é um DNA antigo vivendo no mundo moderno. Só que nós não fazemos nada disso. Aí o nosso corpo fica doente. Pela má alimentação, pela falta da movimentação diária. Claro que hoje em dia você não vai percorrer 20, 21 quilômetros, que era a média que os nossos antepassados corriam por dia, e foi pelo movimento que o nosso cérebro ele foi moldado, foi através do movimento, de pensar, de agir, formação de novos neurônios. A neurogênese ela é feita pela atividade física, né? Então, nosso cérebro ele progrediu através da atividade física. Por isso que ela é importante. Porque nós somos um DNA antigo. Nós não nascemos para ficar no sofá. E o sofá hoje ele é considerado o segundo cigarro. Sedentarismo mata. Mas não mata porque causa muitas comorbidades. Então, se eu tivesse alguma coisa para falar para você perder peso, é se movimentar. Se movimentar mesmo. Durante o dia. E não é fazer só 1 hora de atividade física. Atividade física, força. Reserva de saúde, sabe o que é uma reserva? Sabe como você pode fazer uma boa reserva de saúde? Quem sabe aí? Reserva de saúde? Reserva? Se você precisa de reserva de saúde. Quando você anda no seu carro, o seu combustível não tem uma partezinha lá que quer reserva? Para que serve aquela reserva? Quando a gasolina acabar, ainda tem a reserva, né?
Isso. Você precisa de reserva de saúde, porque se um dia você ficar doente, você precisa ter saúde para enfrentar a doença. Aí entra a importância de você ter o teu corpo, a musculatura para suportar Exato. Tudo isso. Né? Ter músculos é reserva de saúde. Porque hoje em dia o músculo ele já foi atestado e comprovado que ele é um órgão endócrino. Quando ele se contrai, ele joga na nossa corrente sanguínea miocinas anti-inflamatórias. Só você contrair, só fazer isso aqui, ó. Isso aqui eu já estou ajudando pra caramba meu corpo hoje. E quando eu falo de musculação, eu não estou falando de academia. Você pode fazer musculação na sua casa. Não precisa ter uma academia para isso. Você pode fazer dentro da sua casa, tá? Então, ter músculos hoje é reserva de saúde. A gordura, nós precisamos, claro. Nós precisamos de gordura, precisamos de carboidrato, tudo. Mas a gordura é um tecido inflamatório. Quanto mais gordura você tem, mais inflamação no teu corpo você tem também. E essa inflamação não é aquela que você corta o dedo e bota um remedinho e melhora, não. Essa inflamação é uma inflamação geral, assim, do corpo inteiro. E ela é porta aberta para doenças. Bem, voltando o assunto que você falou sobre... Eu falo a beça, gente. Sobre mídia social. É ótimo, aqui é um aprendizado para a gente, né? Sobre mídia social. Você falou que começou a fazer os cursos, começou a ter as turmas, o negócio foi crescendo. E você sempre teve os seus cursos, as aulas online, você ali, ou você gravava as aulas e colocava como um produto para as pessoas consumirem, eventualmente comprarem. Como é que era isso? Ou como é que é isso? Como é que é, né? Eu tenho vários produtos hoje, né? Nem todos estão ativos. Por exemplo, esse produto que eu falei de emagrecimento, eu tenho uns 2 anos que eu não faço. Aí eu tenho que abrir uma turma, mas ele demanda muito trabalho para mim. Aí tá parado. Então, hoje em dia, que na verdade eu criei esse produto já tem 2 anos, vai fazer 2 anos agora em fevereiro, que é uma academia online para mulheres. Como é que funciona essa academia, que é chamada Academia Vida Sem Pesos? Tá? São para aquelas mulheres que eu falei, que não têm tempo, que não gostam de academia, que querem perder peso, que não se sentem confortáveis em ambiente e nem roupas de ginástica, mas sabem que precisam treinar. Então, hoje em dia, já foi ao vivo, hoje em dia não mais. Então, eu gravo as aulas, eu coloco dentro de uma plataforma e dentro desse programa nós temos desafios mensais, nós temos aula 1 vez por semana com um convidado, então já teve nutricionista, já teve uma fisioterapeuta pélvica para falar da saúde feminina, já teve uma especialista em emoções, já teve uma colorista que faz aquela... para ver qual é a melhor cor que combina, né, com você, é um trabalho muito... Então, todo mês eu convido uma profissional ligada ao universo feminino para dar aulas para elas. Não necessariamente elas estão online, aquilo é gravado e colocado dentro de uma plataforma. Né? Aí elas podem consumir no momento que elas quiserem. No momento que elas quiserem. Perfeito, tá? perfeito. Online eu tenho esse. Aí, há pouco tempo, eu criei um outro programa, que é um programa de ginásticas curtas, em tempos curtos, para quem viaja, para quem não tem tempo. E tudo isso veio das necessidades das minhas alunas, que iriam entrar de férias agora e não iam ficar sem treinar. Aí eu fui lá e criei esse programa, que são treinos curtos de 7 a 15 minutos, incluindo treinos para dor nas costas e treinos de mobilidade, né, que elas podem fazer enquanto elas estão viajando ou que estão com pouco tempo para fazer em casa. Pelo menos elas se movimentam e trabalham dentro da metodologia que eu criei, que são dos 4 ciclos. Aí todas as minhas aulas, inclusive as minhas aulas de personal, elas são dentro de uma metodologia, né? Eu tenho que trabalhar dentro de um método para eu poder... Método é aquilo, né? É comprovado ali de sucesso, né? E eu já trabalho com esse método desde a época do triatlo. Na época do triatlo eu usava um outro nome, né? Mas agora eu uso ele mais basicamente a mesma coisa. Então, como todo o meu trabalho
trabalho é feito dentro de uma metodologia, todos os programas online que eu tenho, eles se conectam e acabam dando resultado, né? Mas a maioria dos produtos são para mulheres, né? Por enquanto. Por enquanto, falou bem. Mas você também dá aula online, né, Lu? Você também dá aula online. Você também dá aula online. Ainda, e dou aula online, né? Também de personal online. Ou seja, ali pelo Zoom, ou seja, pelo vídeo do WhatsApp, eu também atendo. Legal. Pessoal, eu acho que vocês estão gostando muito desse papo, né, com a Luciane Cury, aprendendo muito, né, sobre saúde, isso é vital para todos nós. E eu tenho certeza que tem muito mais perguntas aí, muito mais assunto. Mas enquanto isso, eu lembro vocês para seguirem a gente nas nossas plataformas digitais, na plataforma que você está assistindo, dê o seu joinha, tá? E compartilhe com seus amigos, parentes, vizinhos, enfim, com a galera que pode se beneficiar. Outra coisa, a gente está com uma pesquisa, vocês vão ver aqui nos comentários, né, desse podcast, um link para vocês acessarem. É uma pesquisa rapidinha, 1 minuto, só para a gente conhecer um pouquinho você e saber o que a gente pode fazer de melhor para trazer mais resultados, tá? Agora, voltando para você, Luciane, eu tenho uma pergunta. Você entrou em pânico alguma vez? Eu já tive síndrome do pânico. Ah, é? Sim. Conta um pouco sobre isso. Quando foi isso? Desculpe ser tão invasivo. Ano, assim, eu não vou saber te dizer, mas eu sei quando. Vocês se lembram quando aquele jornalista Tim Lopes morreu? Que ano foi aquilo? Eu não sei. Então, foi naquela época. Fazem vários anos. Foi naquela época. Por que eu me lembro? Porque eu estava tão surtada naquela época que eu falava assim, olha isso, gente, olha como é que é o coração da pessoa com pânico, né? Eu falava assim, ainda bem que ele morreu. O que ele tinha que fazer lá naquela favela? Olha como é que a gente inverte os valores, né? A gente inverte os valores. E eu me lembro que... Eu não me lembro como começou o pânico, porque quando você tem o pânico, você acha que o mundo, ele é assim, ele é violento, sabe? Qualquer hora pode acontecer alguma coisa com você. Então, assim, eu andava... Na época eu morava em outro bairro, então eu andava muito a pé, pegava muito ônibus, assim, porque meu carro ficava praticamente dentro da garagem, porque eu tinha era metrô próximo, né? Então, se eu estava dentro do ônibus, eu achasse que entrava uma pessoa e essa pessoa ia assaltar o ônibus, eu saía do ônibus e andava até minha casa, seja onde for. Eu já saltei na Praça da Bandeira para ir na minha casa lá na usina, que sei lá quantos quilômetros tem, uns 15, 20 quilômetros, eu não sei. Porque eu achava que alguém ia me assaltar dentro do ônibus. Então, foi uma coisa muito ruim para você ver. Uma vez eu estava dentro de uma loja para poder pagar um carnê lá dela, eu estava na C&A, lá na Praça Sans Pena, e quando eu olhei, assim, quando anoitecia, eu tinha que voltar para casa de qualquer maneira. Quando eu olhei, eu já estava no caixa entregando o cartão. Quando eu olhei para o lado e vi que já estava escuro, eu recolhi o cartão e falei, me dá, que eu preciso ir embora, Eu saí correndo para casa. Aí, indo para casa, numa praça, eu encontrei uma prima minha, que era terapeuta, e eu conversando com ela, falando que eu tinha que ir embora, eu tenho que ir embora. Ela me agarrou pelo braço e falou assim, você não está bem? Eu falei, eu estou ótima, não estou ótima. E ela ali identificou o pânico. Eu nem sabia que isso existia. Isso foi antes de eu entrar na corretora de seguros. Então, ela identificou o pânico. Na época, eu fiz um tratamento com ela com florais de Bach e meditação. E, com o tempo, ela falou assim, para de ver jornal, o jornal não vai influenciar a tua vida. Então, eu parei, assim, de ver jornal e tudo. E, graças a Deus, eu falo que eu estou bem hoje. E o pânico é tudo um gatilho, né? Tudo um gatilho. E o bom... Vou falar que é o bom do pânico, né? Mas, assim... Eu acho que os problemas, eles são bênçãos, sabe? Vocês vão ficar assim, sem entender. Mas os problemas, eles são bênçãos, porque ou você cresce neles, ou você aprende. Isso mesmo. É isso, né? Os problemas, então, quando vem um problema na tua vida, você pergunta, não o porquê, e sim o para quê. Então, quando você muda isso,
Em vez de você ficar, ai, por quê? Você fala, para quê? Para que está acontecendo isso? Então, na minha vida, eu faço muito isso, sabe? Eu falo muito para quê. Então, o para quê do pânico foi justamente para me fortalecer, para eu descobrir o meu valor. Mas eu sei que isso é um gatilho. Então, eu cuido muito das minhas emoções, eu trato tudo muito de uma forma positiva. Eu acredito realmente que tenham mais pessoas boas no mundo do que pessoas más. E eu sigo assim, mas graças a Deus, hoje em dia eu pego meu carro, eu vou para tudo quanto é canto, sabe? Eu não vou falar que eu estou curada, que a gente nunca sabe, né? O pânico, ele é emoção, né? Então, tudo vem da onde? De um pensamento. Isso então, mesmo, eu tenho que vigiar os meus pensamentos para que eu não... Eu concordo plenamente com você e eu acho que eu faço isso há muito tempo também. Né? A gente tem que controlar o que entra na nossa cabeça. Entra lixo, sai lixo. Né? Então, a gente tem que fazer um filtro daquilo que entra. Então, quando a gente, como você falou, de ficar vendo jornal, essas coisas, eu aboli isso da minha vida há muito tempo e eu acho que estou muito mais feliz agora, graças a Deus. Anyway, agora, quando você passou para essa fase de utilizar a mídia social, online, claro que foi uma necessidade, mas você chegou a se inspirar em alguém? Você chegou a ver, de repente, pessoas estavam fazendo isso que te deram a ideia ou partiu de você? Assim? Olha, assim, eu acredito que eu tenha visto ali toda aquela movimentação, mas é aquilo que eu te falei, eu precisava resolver e tinha que ser logo, principalmente ali na época da pandemia. Então, por exemplo, como eu já usava as planilhas online, eu juntei o que... Porque, assim, não é só você saber fazer uma planilha online. Saber fazer é saber passar a informação para o aluno. Porque saber planilha... Eu acredito que todo profissional de educação física saiba fazer. Agora, o passar uma planilha é diferente. Você tem que ter uma conexão muito grande com o seu aluno ali. Então, eu acho que o que aconteceu foi que eu juntei essa minha experiência com as planilhas, porque eu trabalhava com triatlon, e o triatlon é uma coisa muito... não falo que ela é difícil, mas ela é... Ai, está me fugindo da palavra. Como ela trabalha com 3 disciplinas, sabe? Ela é muito complexa. Ela é muito complexa. E aí aconteceu da gente de termos assim a possibilidade de usarmos o WhatsApp, né, o Skype, se bem que a gente já usava Zoom. Olha, para você ter uma ideia, em 2015 eu fui convidada para ser palestrante numa palestra online. Nem existia isso. Eu nem sabia. Quando o cara me falou, eu falei, como é isso? Ele, não, você vai gravar e você vai mandar para mim e as pessoas vão assistir o congresso dentro de uma plataforma, que era a Hotmart na época. Então, eu gravei as aulas e eu fiquei 3 anos sendo convidada por esse congresso, que era o Congresso Nacional de Running, de corrida, né? Eu, como técnica, eles me chamavam sempre para palestrar. Mas eu não tinha a menor noção que eu poderia ganhar dinheiro com isso. Por quê? Porque quando você faz ali o trabalho teu na Hotmart, por exemplo, através do seu link, as pessoas entram. Então, o rapaz sabia que aquela pessoa estava entrando ali porque eu indiquei e eu ganharia comissão. Nem sabia disso. Isso em 2015. Já tinham pessoas fazendo isso. Entendi. Isso vem de tempos. Na verdade, já existia. O que aconteceu é que a pandemia que foi o boom disso tudo, né? Foi o boom e adiantou muito isso. Exatamente. Então, aí quando eu falei, peraí, então eu posso fazer um produto, eu posso botar na Hotmart, porque eu já fazia isso há 5 anos atrás, eu não tinha a menor noção. Então, a minha cabeça ficou assim, como é que eu posso resolver, como é que eu posso fazer, como é que eu posso fazer? Aí, claro, você vê e você tem exemplos, né? Como é que você conseguiu se reinventar? Como é que foram os seus colegas de profissão? Eles também conseguiram ou o pessoal... Como é que foi? A maioria abandonou o barco. É mesmo? Que coisa. Então, parabéns. Você... A maioria. Mas eu falo assim, olha, a maioria, porque assim... que eu falo, eu não convivo muito com a galera de 20, 30 anos dentro da academia. Eu não sei como é que tá esses professores, tá? Não sei mesmo. Mas a galera da minha idade, eles, a maioria, sim, eles abandonaram o barco.
Que eu conheço, tá? Que eu conheço. Tá. Aí falaram que não foi boa assim, a pandemia. Entendi. Nem todo mundo conseguiu acompanhar isso e se reinventar. Porque, gente, posso falar, é muito difícil essa coisa de rede social para uma pessoa que tem idade. A gente sabe. Eu tenho um apoio grande do meu marido. Meu marido faz muito comigo, porque ele sempre foi do computador, ele fez técnicas digitais quando novo, sabe? Então, ele é meus braços em relação a colocar em plataforma, de editar vídeo, de fazer isso e aquilo. Agora, uma pessoa da nossa idade, gente, eu fico falando assim, meu Deus, como é que um idoso vai no banco hoje e consegue fazer as coisas ali, cara? Eu tenho uma conta que eu quase não uso na Caixa Econômica, todas as vezes eu tenho que olhar a senha, tá errado, o bloqueio, eu tenho que ir na caixa, eu tenho que... sabe? Eu fico imaginando. Então, eu acho que muito aconteceu por conta disso, sabe? Porque essa parte da rede social veio uma coisa muito rápida, né? E teve pessoas que não conseguiram mesmo atentar nisso aí. Eu acredito que seja isso. Entendi. Porque ninguém quer afundar, né? Eu acho. Desculpa? Ninguém quer afundar, né? Não. Claro que não. Claro que não. Agora, voltando à questão de mídia social, né? Você tem essa série de produtos. Quais as mídias sociais que você mais usa para se divulgar, para as pessoas conhecerem os seus serviços, ou é mesmo o boca a boca, que ainda funciona? Então, olha só, hoje em dia eu faço tráfego, né? Por quê? Eu tenho que fazer um trabalho muito específico dentro das minhas redes sociais, para colocar a pessoa que eu trabalho hoje, a minha persona ali dentro. Então, como eu venho de triatlon, como eu venho ali de corrida, eu ainda tenho pessoas que hoje em dia não é o meu público, não é o meu alvo de trabalho, sabe? Então, tem muitos atletas ali, e hoje em dia eu não trabalho mais com atleta, sabe? Então, eu preciso trabalhar ali a rede social. Então, quando eu tenho que divulgar algum produto, aí eu faço tráfego. Porque aí o tráfego, ele vai me levar à pessoa que eu quero. Ele vai me levar na mulher, acima de 45, 50 anos, que não gosta de academia, aquilo tudo que eu já falei. Aquela pessoa que eu tenho. Aí ela entra em contato comigo. Desculpa, Lu, o que você quer dizer com tráfego? Tráfego é o seguinte, você lembra do jornal Balcão? Não. Não lembra? Não sei, aqui no Rio de Janeiro... Não lembra, Rui? Não tinha em São Paulo, não? Um jornal que que era só anúncios? Era um blocão assim? Era um jornal de anúncios. Isso. E que era de graça. Alguns anúncios você podia anunciar de graça, né? Então, antigamente, você colocava os anúncios dentro de classificados. Você queria alugar sua casa, você botava no classificados. Hoje isso não funciona mais, né? Então, dentro das redes sociais, não adianta, por exemplo, eu faço uma postagem. Estou lá correndo ou fazendo um exercício. Se eu pegar aquela postagem e eu apenas impulsionar para a maioria das pessoas verem a minha postagem, eu vou atingir pessoas que não é meu público. Eu posso atingir adolescentes, eu posso atingir a sarada da academia, que não é o meu público, eu posso atingir homens, entendeu? Então, se eu impulsiono, eu vou atingir mais pessoas, mas muitas delas não é meu público. Agora, quando eu faço o tráfego, ele leva... O que o tráfego faz? Ele pega o cliente e bota na porta da minha loja, e quem vende sou eu. Sim, exatamente. Entendeu? É como se eu estivesse na porta da joalheria, ali catando, aí levo, olha, esse cara aqui que é um relógio, então eu entrego para o vendedor, e é o vendedor que vai fazer a venda. Entendeu? Existe o tráfego orgânico e existe o tráfego pago. Então, o que você acaba fazendo é realmente segmentando para o teu público-alvo diretamente. Esse é o ponto. Entendeu? Agora, quais as mídias que você mais usa? Eu uso hoje em dia o Instagram. Instagram? Não usa TikTok? Eu tenho TikTok, mas eu quase não uso. Eu deveria usar, tá? Deveria usar, mas eu realmente, efetivamente, assim, não uso. Né? Agora, eu uso para tráfego. Quando eu faço tráfego, o tráfego vai para o Facebook, o tráfego vai para o Instagram, e eu posso fazer tráfego para o TikTok também. Mas não que eu vá postar.
Entendeu? Acredito que o nicho dela não usa TikTok, né? Não usa muito TikTok. Na verdade, o meu público está dentro do Facebook hoje. Que são mulheres com mais idade, eles estão dentro do Facebook. Interessante. Realmente é o perfil. Tá. Assim. Tá. Você acha que hoje você acaba tendo um faturamento maior através do seu trabalho online, os seus produtos online, do que na época que você fazia presencial? Sem dúvida. Sem dúvida. Muito mais? Oi? Muito mais? Muito mais. Legal. Muito mais. Porque menos gasto, né? Eu posso atingir mais pessoas, né? Muito mais pessoas. É claro. Ali no presencial. Com uma ação você pode atingir N. Na verdade é essa, né? E não apenas um. E agora, voltando a você na sua carreira, né? Eu falei a pergunta que a minha resposta é óbvia, eu queria depois trabalhar um pouquinho isso. Você se sente realizada, a gente percebe isso, né? Você tem uma paixão muito grande por aquilo que você faz. Agora, como é que você enxerga isso no futuro? Quais são os seus planos? Né? Você falou, você vai fazer 59 anos, como é que você se vê aos 70? Você parou para pensar nisso ou não? Eu estava conversando essa semana com uma aluna minha. Quando eu fiz 28 anos, eu falei assim, meu Deus, vou fazer 30 anos, como é que eu vou trabalhar na educação física? Porque daqui a pouco eu estou velha para ir para a academia, né? Que a gente dava aula à academia, apesar de eu não gostar. Aí só tinha ali, aí eu falava, um monte de garota nova, mas eu continuei dando aula. Eu só parei por essas questões. Quando eu voltei para a educação física, eu já voltei com 40 anos, 40 e poucos anos. Voltei, fiz o curso de técnica de triatlo e continuei no triatlo. Aí eu falei assim, gente, quando eu fizer 50 anos, cara, será que eu vou conseguir trabalhar com 50 anos? Com 50 anos eu fiz minha primeira maratona. Já foram 12. Então, eu não consigo trabalhar o etarismo assim na minha cabeça, não. E não sou eu que vou fazer parar. É ele. Falando em etarismo... Vai dizer, chega. Eu não tenho planos para parar, não. É isso aí, né? E olha, quando eu tiver gás e paixão... Assim, muitas pessoas me procuram para treinar comigo. Eu tenho um grupo agora, desde agosto, que é um grupo de ginástica de mulheres na praia, sabe? Na verdade, eu trouxe o trabalho que eu tenho online lá da academia para a praia, porque eu moro aqui na praia e muitas meninas falavam, você não trabalha na praia? Como eu já trabalhei na praia há muitos anos, assessoria esportiva era na praia, as pessoas vinham me perguntar, você não vai dar aula na praia? Vai dar aula na praia? E eu resolvi fazer um teste, e que fez muito sucesso, sabe? Como eu trabalho com esse público com mais idade, eu acho que eu trabalho fácil aí com 70, 70 e pouco. Eu não sei, eu não tenho esse... Eu não tenho esse problema, eu não trago isso para mim. Entendeu? Eu acho que eu vivo muito hoje, sabe? Eu boto o pé e coloco um chão na minha frente. Mandel, ela é um avatar transformado. Sou um avatar transformado. Explica isso para eles. Explica isso para eles. O que é o avatar? Avatar é uma pessoa, porque assim, eu mudei muito depois que eu voltei para a educação física. Porque eu era uma pessoa que eu não era realizada, eu não era uma mulher assim, feliz. Tanto é, gente, que eu falo isso, eu não tenho vergonha. As pessoas na minha casa, minha família, eles me chamavam de mau tempo. Nossa! Dá para acreditar? Que eu era não, te vendo hoje, não. Difícil imaginar, né? Difícil imaginar. Eu fui falar isso com meu marido, ele falou, Lu, eu não acredito. Eu falei, tô falando. Meu apelido era mau tempo. Eu tinha um cunhado, cara, ele era falecido, infelizmente. Ele ficava assim, mau tempinho. Cara, eu virava... porque eu tinha, sabe, uma insatisfação dentro de mim. Eu realmente não sei, eu não era feliz. Eu acho que quando eu voltei para a educação física lá, nossa, melhorou minha vida. Por isso que eu falo que eu sou um avatar transformado. Porque eu sei o que é uma pessoa que não é realizada, uma pessoa com angústia, uma pessoa com pânico. Eu sei de tudo isso. Eu sei o que uma mulher de 30 passa, o que uma mulher de 40 passa, uma mulher de 50 passa, que daqui a um ano eu estou fazendo 60, cara. Sabe? E eu vivi essas idades, cara, intensamente. E eu estava sempre esperando a velhice chegar.
eu acho que você vai ficar velho, né? Todo mundo vai chegar numa idade. Mas ficar velho... Se Deus quiser. Oi? Se Deus quiser. Tem gente que não chega. Se Deus quiser, ainda bem. Mas ficar uma pessoa velha, hoje em dia, gente, é opção. Exatamente. Uma coisa é a idade física, que a gente, querendo ou não, a gente acaba de passar. Agora, a mental, a gente pode ser sempre jovem. A gente tem o controle. Mas mesma física, Amanda, pelo sim, mas a física você pode, logicamente, prolongar. Mas, logicamente, então, né, existe a questão da idade. O mais importante é você saber também a sua idade biológica, não a cronológica. Que a sua idade biológica é que vai te dizer se você tem reserva de saúde. E olha, eu já vou fazer aqui um convite para vocês dois, porque o Sérgio já usufruiu disso, tá? Se vocês quiserem, eu faço o check-up da saúde funcional para vocês, tá? É um presente que eu vou dar para vocês dois. Se vocês quiserem, tá? Aí fala comigo que eu disponibilizo isso para vocês, vocês vão ficar encantados, só isso. Ai, que legal. Não estou vendendo nada, então. O Sérgio fala, não vai vender nada para ninguém. Eu falei, não vendo nada. Não é isso, é totalmente gratuito, tá? O check-up, não estou vendendo nada. É um presente que eu vou dar para vocês. Até para vocês verem a idade biológica de vocês, que é muito importante. Então, a expectativa de futuro, o que eu sei é que eu tenho projetos até o final do ano, já está tudo esquematizado aqui do que eu vou fazer. Ela não dorme, gente, ela não dorme. Ela pensa o tempo inteiro. Lembrando que dormir é muito importante para a saúde. Eu digo isso para ela, que a conta vai chegar um dia, mas a cabecinha dela não para. Gente, não é isso, sabe? É porque, assim, aquilo que eu falei, eu sou muito de resolver problemas, sabe? Então, quando tem, assim, uma demanda, eu falo assim, acho que dá para resolver. Como assim, assado e tal. E, graças a Deus, sempre deu certo. Entendeu? Tem coisas que eu erro também, e tá tudo bem. Eu aprendo muito com isso, sabe? Nem todos os trabalhos que eu fiz deu certo, mas a maioria, sim. Não que não deu certo, mas eu aprendi bastante. Então, eu já montei muita coisa, gente. Eu já fiz muita coisa. E falando nisso, né, pensando no que você já fez, você faria algo de diferente? Ou tudo correu do jeito que tinha que acontecer, no momento que tinha que acontecer? Eu acho que as coisas foram acontecendo. Entendeu? Tá. As coisas foram acontecendo. Eu tenho um projeto hoje que eu ainda não estou fazendo, quer dizer, ainda não está público, mas não é na área da educação física, mas é uma demanda, uma coisa que eu preciso trabalhar em mim, que é justamente cozinhar, fazer comida saudável para mim, sabe? Eu sempre tive muita aversão à cozinha. Eu falava assim, que o dia que eu construísse uma casa, eu ia pegar a cozinha e transformar ela num belo jardim. Eu acho que isso veio muito da minha mãe. A minha mãe era assim, sabe? E sabe que nós somos, né, assim, muito espelho dos pais. Sem dúvida. E eu sempre que estou na cozinha, eu falava assim, eu não devia estar aqui, eu devia estar fazendo alguma coisa, isso está tomando o meu tempo. Em vez de eu estar aqui, eu devia estar em outro lugar. Hoje, não. Hoje eu vejo que é importante eu estar ali pela minha saúde, para que eu me alimente e eu tenha energia. Eu preciso ter energia, gente. E isso eu só vou conseguir com a minha alimentação. Uma boa alimentação, é isso mesmo. Uma boa alimentação. Então, eu estou agora pensando num trabalho que eu vou fazer em relação à alimentação, que tem tudo a ver com saúde também, e tem tudo a ver com a saúde funcional, que um dos pilares da saúde funcional é a alimentação. Ela trabalha com 9 pilares, e um deles é a alimentação, o tanto que é importante isso. E então eu estou começando a fazer um trabalho aí, que eu acho que daqui uns 2 meses já vai a público aí, que é em relação à alimentação e saúde. Então, novos projetos estão chegando. Então. Hoje, então, eu fiquei o dia inteiro trabalhando nele, né? Nem só saí de casa para dar aula, eu fiquei até agora trabalhando. Mas é isso, e vai dar certo, e é tudo bem também, entendeu? É claro que vai dar certo, não tenho dúvidas. Agora, uma coisa, Luciana, a gente está chegando ao final... Né, eu gostaria de abrir para você. Pois é, né? A gente passa tão rápido, né? Daria para estar conversando mais um tempão aqui. De repente a gente combina outro, né? Para a gente bater mais um papo. Agora pensando, quer dizer, agora que a gente está encerrando tal, fica à vontade de,
dar uma mensagem final, compartilhar suas mídias, onde é que o pessoal pode te encontrar, ou encontrar esses seus cursos, como é que é isso, tá? Fica à vontade aí de compartilhar. Bom, então, já tem aí as minhas redes sociais, né, que é uma maneira de me encontrar ali, as redes sociais. Hoje em dia, claro, eu também trabalho com homens, né, tá aí o Sérgio, né, meu aluno tá aí, eu fico muito feliz que eu sei que ele gosta do meu trabalho, Sérgio é padrinho de casamento, cara. Ele fala muito bem de você, viu? Antes eu não falava, Entendeu? Sim. Mas hoje em dia o meu trabalho, eu estou trabalhando assim muito mais com mulheres, porque assim é uma maneira de eu passar assim, uma fase que eu estou passando, né? Uma fase que eu estou passando, que eu estou sentindo. Acho que eu estou me conectando mais com as mulheres com mais idade, né? Principalmente nessa fase aí de menopausa, nessas coisas todas, né? Então, eu tenho hoje em dia um trabalho muito mais voltado para isso, mas eu tenho alunos de planilha de corrida, homens que treinam corrida, treinam maratona comigo, através de planilhas, sabe? Mas o meu trabalho nas redes sociais, o online, ele é focado assim, em mulheres. Eu não tenho um produto online para homens ainda, não tenho, sabe? Entendi. Mas eu tenho alunos homens, tal. Mas no online eu atendo muito mais mulheres. Mas uma coisa que eu gostaria assim de falar para vocês é assim, da conscientização da nossa saúde em relação àquilo que eu falei, das engrenagens. Primeiro, assim, prestem atenção naquilo que vocês focam. O pensamento de vocês está onde? Né? Porque eu falo, eu não estou falando em relação a você criar um trabalho, claro, você está aqui trabalhando, você está criando, eu estou falando da sua vida mesmo, né? As coisas realmente precisam de tanta preocupação, tantas coisas que você se preocupa ou se preocupou. Essas coisas aconteceram? Duvido, não acontecem, sabe? Então, assim, pensar um pouco mais em si, na sua saúde, voltar mais em você. Por exemplo, eu trabalho assim, na verdade, eu vivo assim. Primeiro, a minha espiritualidade. Eu não estou falando de religião. Então, primeiro a minha espiritualidade, depois sou eu. Terceiro é a minha família. Aí depois é meu trabalho e as outras coisas. Porque você precisa focar em você, primeiro. Senão, é aquela do avião, né? Você está no avião, cai a máscara. O que a comissária fala? Bota em você primeiro, para você poder ajudar o outro do lado, mesmo que seja seu filho, né? Então, eu acho que as pessoas precisam olhar um pouco mais com carinho e com cuidado para elas, né? Eu acho legal. E eu acho que isso é muito interessante, né? Porque realmente a gente só pode ajudar alguém, em qualquer área que seja, se você estiver bem naquela área, né? Então, primeiro, como você falou, você tem que cuidar de si. E é super importante, né, de ter uma vida mais equilibrada. Eu acho que está muito em linha daquilo que você está falando. E eu queria te agradecer muito, Luciene, pelo papo, por essa conversa, enfim, por todas as dicas, ensinamentos que você passou, né? Eu acho que foi muito, muito rico, pelo menos para mim, espero que para os nossos ouvintes também, né? E queria agradecer o Sérgio e o Rui que participaram desse papo aí e convidar, né, vocês que são nossos ouvintes, que assistem nosso canal, de sempre nos seguir, seja nos nossos canais, seja no Instagram, Nada de Pânico Team, seja no nosso site, Nada de Pânico, enfim, para a gente se manter sempre conectado e trazer sempre conteúdo legal para vocês, tá bom? Então é isso aí, queria te agradecer a todo mundo e vamos de nunca é tarde, afinal a vida é repleta de oportunidades. Tchau, pessoal, até mais. Obrigado, Lu. Valeu. Tchau, gente.